Fala aí pessoal, muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Hoje eu vou estar falando aqui para vocês sobre ângulos. É uma videoaula muito rápida, espero que vocês gostem. E antes de começar nossa videoaula, quero que você deixe o seu like, compartilhe essa videoaula ao final e deixe um comentário. Se você gostou da videoaula, deixe o seu comentário aí embaixo, beleza? E então vem comigo aqui que a nossa videoaula é sobre ângulos, ok? Então vamos lá, ó. Ângulos é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Presta atenção aqui comigo, hein? Agora veja os elementos de um ângulo. Aqui, ó, nesse pedaço aqui, eu tenho os elementos de um ângulo. E quais seriam os elementos do ângulo, pessoal? Seria o vértice e os lados. Ó, o vértice, pessoal, é sempre onde é a origem, ok? Então, ó, nesse ponto aqui, Ozinho aqui, é o nosso vértice. Professor, o que é o vértice? O vértice é aquela parte pontuda do nosso ângulo. Tá vendo aqui? Que é a parte pontuda, como se fosse uma ponta. Então, isso aqui é o nosso vértice, beleza? E o nosso lado, professor? O nosso lado são as semirretas. Não são duas semirretas? Então, cada semirreta vai ser o nosso lado. Eu tenho a semirreta OA, né? A semirreta que passa pelo ponto A. E tem aqui, ó, o OB, a semirreta que sai da origem e passa pelo nosso ponto B. Isso tudo que eu falei vai formar esse ângulo. E como que eu represento esse ângulo, não no desenho, mas na forma escrita? Tenho três formas de representar esse ângulo aí na forma escrita. Quais são as formas, professor? São essas aqui. Eu posso botar o O de origem com acento circunflexo ali para indicar o que? Esse acento circunflexo ele indica que ali está sendo formado o ângulo. Então eu posso colocar o O com acento circunflexo. Eu posso colocar o AO, né, com acento circunflexo B. Isso aqui eu vou estar lendo como, ó, A, O, B. Não formou o ângulo aqui no Ozinho? Então, por isso que eu tenho aquele acento circunflexo ali. Ou eu posso escrever boa. Boa por quê? Porque eu vou vir do ponto B, O, A. O acento circunflexo no O, porque formou o ângulo no O de origem novamente, ó. B, O, A. Aqui, ó, formou o nosso ângulo ali também, ok? Então vamos lá, pessoal. O próximo passo aqui é classificar cada ângulo, tá? Eu vou estar classificando, como vocês já estão vendo aqui, está escrito o nome, mas eu vou estar explicando para vocês o porquê de cada nome, tá? Para vocês saberem identificar quem é quem. Primeiro aqui eu tenho aqui, ó. Vamos lá, classificação dos ângulos. Primeiro eu tenho o meu ângulo aqui, o meu ângulo agudo, tá vendo, ó? Esse aqui é o meu ângulo agudo. Eu vou estar até escrevendo aqui o porquê que ele é agudo. Todo ângulo ele vai ser agudo quando o ângulo formado for menor que 90 graus. Ó, todo ângulo que for menor do que 90 graus, ele vai ser o meu ângulo agudo. Olha só, ele está bem fechadinho, ó. Ele é fechado. Então ele é um ângulo agudo. Show, professor. E agora, o próximo ângulo aqui é o meu ângulo obtuso. Ó. Tá vendo aqui, ó, o tamanho desse ângulo aqui? Ele é o meu ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é o contrário do meu ângulo agudo. Ao contrário, então aqui ele é menor do que 90 graus. Então aqui ele vai ser maior. Quando o meu ângulo for maior do que 90 graus, e um detalhe, quando ele for maior do que o meu ângulo de 90 graus e menor, vou botar aqui, e menor do que 180 graus, tá? Ele tem esse detalhe, ele é maior do que o meu ângulo de 90 graus, mas ele é menor do que o ângulo de 180 graus. Isso é o meu ângulo obtuso. Agora eu tenho meus dois últimos ângulos, que é o meu ângulo reto. Ele é até representado diferente aqui no ângulo, ó. Tá vendo que ele é um quadradinho? Ele é um tracinho? Então, por quê? Porque ele é um ângulo especial, ele é diferenciado.
Diferenciado por quê? Porque ele só vai ser ângulo reto quando ele for exatamente 90 graus. Nesse caso ali, ele é 90 graus, então ele é o meu ângulo reto, ok? Ah, professor, se ele fosse 90,1, não seria mais um ângulo reto. Então ele é um ângulo reto porque ele é 90 graus e ponto final, acabou. E eu tenho o meu ângulo raso. O meu ângulo raso é a mesma coisa do meu ângulo reto. Ele é um ângulo especial e ele só vai existir somente quando ele for 180 graus. Quando ele for 180 graus, ele vai ser o meu ângulo raso ou ainda o meu ângulo de meia volta. Porque olha só, ele é metade de uma volta inteira, de um círculo, ok? E o círculo ele tem 360 graus. A metade de 360 graus é 180. Por isso, ele é o meu ângulo raso ou meu ângulo de meia volta. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha entendido o que é um ângulo e espero que você tenha chegado até aqui no final da videoaula sem nenhuma dúvida. Então, deixe o seu comentário aí embaixo e até a próxima aula. Eu fui!